Fala galera, beleza? Trouxe aqui para vocês hoje um vídeo super especial, questões desafio da banca IDECAN, tá? Questões que não são de níveis fáceis, são de nível ali intermediário para avançado. E aí o desafio é justamente ver quantas você consegue acertar, beleza? Então fica aqui no vídeo e tenta responder essas questões aqui comigo para a gente ver qual é o seu desempenho nas questões de português da banca IDECAN. Tá estudando para concurso? Aqui que você tem que estar, beleza? Bora lá, vamos embora então. Primeira questão, deixa eu colocar aqui a primeira questão para a gente iniciar. Primeira questão, ó, leia as sentenças a seguir. Em nossa concepção, os mitos devem ser percebidos em um referencial histórico e, ao mesmo tempo, cultural. E eu tenho também outro trechinho. E o The Norse Mythology Blog, outro site com arquivos e seções interessantes. A fim de manter seus significados originais, os termos destacados podem ser substituídos respectivamente por. Então veja só, deixa eu pegar aqui a minha caneta. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui as palavras destacadas: concepção, concepção, e tem também a palavra seções, seções. A questão pede que eu possa substituir essas palavras por outros termos. Então, estamos diante aqui de um assunto chamado sinônimo. Um assunto teoricamente simples, sinônimo. Porém, a banca, elas gostam de colocar questões onde a gente vai se confundir, onde a gente vai achar ali mais de uma possibilidade como resposta. E a gente precisa prestar muita atenção em questões assim para acabar não errando. O que é que a gente faz numa questão dessa? A gente precisa tentar entender o máximo possível do contexto que a gente tem. Tentar ali buscar na memória o significado das palavras. Então, vê. Quando eu digo em nossa concepção, a palavra concepção aqui, em nossa concepção, é a mesma coisa que em nosso entendimento, não é? Qual dessas alternativas eu teria ali um significado semelhante a isso, em nossa concepção? Em nossa percepção, faria sentido, não faria? Faria sim. Vou colocar aqui. Em nossa idealização, idealizar é a mesma coisa de concepção? Não. Tá? Fugir um pouco ali desse pensamento. Em nossa formulação, a gente até poderia pensar nisso se a gente não tivesse uma palavra melhor. Percepção, eu acho que combina mais do que formulação. Mas a gente tem uma outra palavra para julgar ainda. Então vamos colocar aqui um pontinho na frente do C também. Em nosso projeto, concepção e projeto, aqui eu acho que foge muito. E em nosso plano também foge muito, tá? Entre essas duas, a letra A, com a palavra percepção, parece mais correto. E a gente precisa aqui agora observar o significado da palavra seção. Ok? Ó, primeira coisa, olha que questão aqui maliciosa também, tá? Existem na língua portuguesa alguns parônimos, ou seja, palavras parecidas com a palavra seções, que ele trouxe até nas alternativas aqui, não foi, ó? Seção com SS e seção com SS, só que iniciando com S, ok? E aí é o seguinte, cada uma dessas palavras tem um significado diferente. E você precisa conhecer de fato qual o significado para não acabar errando. Veja só, seção com vários S's tem um sentido de reunião ou de tempo, um tempo decorrido, assim, um espaço de tempo fazendo alguma coisa. Seção SC cedilha tem o sentido de parte, certo? De setores, assim. Parte e setor. E seção com C tem o mesmo sentido do verbo ceder. Pois bem, então quando eu digo outro site com arquivos e seções interessantes, eu estou dizendo outros sites com arquivos e partes interessantes, setores interessantes. E aí, eu posso dizer fração,
Fração também são partes, seria um sinônimo sim. E setores também seriam um sinônimo. E aí, professor, como é que a gente faz? Nós vamos marcar a alternativa que mais tem a ver. Porque, às vezes, a banca realmente gosta de fazer isso e coloca ali alternativas que poderiam ter mais de uma possibilidade. E, nesses casos, a gente está em dúvida, a gente precisa buscar ali um conhecimento, né, julgar as palavras para ver qual mais se assemelha. E a gente já tinha comentado que o que mais se assemelha aqui seria percepção. Na minha percepção, na nossa percepção, seria a mesma coisa que dizer que na nossa concepção. Então, a gente fica com a letra A. Por que é que eu fiz assim passo a passo, explicando, deixando aqui realmente duas alternativas como possíveis para a gente julgar no final? Porque é isso que acontece na nossa prova. Tá? Então, mostrando aqui para você que você precisa pensar, precisa ter calma, precisa ser estratégico para responder as questões. Um caso de sinônimo pode ser muito difícil uma questão dessa. E aí você precisa parar e tentar encontrar alguma lógica, ver ali qual, de alguma forma, se assemelha mais o significado, que é isso que você está buscando, e marca aquela que mais se aproxima. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Ó, primeira letra A mesmo. 2. Já fica um pouco mais difícil agora, vamos ver. Pensamos que a estrela era semelhante ao nosso Sol, possivelmente com massa maior, mas de um tipo comum, disse o astrônomo Igor Andreoni, da Universidade de Maryland e do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA, autor principal de um de seus estudos. Assinale a alternativa que preserva o significado do excerto. Então, a gente vai julgar aqui dessas alternativas a qual o significado é o mesmo do que estava sendo falado anteriormente. Então, como é que eu faço para responder uma questão dessa? Nós vamos voltar para o trecho e vamos fazer aquela leitura que eu sempre ensino a vocês. Como é que faz uma leitura em prova de concurso? Você vai lendo e vai refletindo sobre o que você está lendo, tá? Precisa ser uma coisa consciente. E aí você lê um pedaço e julga o que você falou. Você meio que repete aquilo com outras palavras para fixar na mente realmente o que você está lendo e não chegar no final e não ter entendido nada. Beleza? Então vamos lá. Pensamos que a estrela era semelhante ao nosso Sol. Então, alguém está falando que está olhando para uma estrela, vamos colocar assim, e aí eles estão considerando que ele seja semelhante, né? Eles pensamos, eles achavam ali que a estrela era semelhante ao Sol. Possivelmente com massa maior. Era semelhante, mas era ainda maior. A massa dessa estrela que eles estão observando era ainda maior, mas de um tipo comum. Então, era um tipo comum. Fica um pouco ambíguo aqui se é um tipo comum de quê? De estrela, um tipo comum de massa. Mas vamos julgar que é um tipo comum de estrela que faria mais sentido. Disse o astrônomo Igor Andreoni. Então, essa fala aqui, ó, que estava entre aspas, é do astrônomo Igor Andreoni, que ele é da Universidade de Maryland e do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA. E ele também é autor principal de um dos estudos. Ok, é isso que eu tenho falando ali. Agora, qual vai ser a minha alternativa correta? A gente vai precisar ler uma por uma e observar se teve alguma mudança de sentido da forma como foi colocada. É isso que a gente vai julgar em cada uma das alternativas. Os cientistas da Universidade de Maryland e do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA acham que a estrela era como o Sol. Olha só, eles dizem que eram como o Sol. Isso me dá uma ideia de igualdade. E eles me falaram que era semelhante. Já está errado. O astrônomo Igor Andreoni relata que aquela é ainda maior que este. Ok. Mas a gente já viu aqui que está trazendo a ideia de igualdade, e não é uma ideia de igualdade. Outra coisa que é interessante notar é que ele diz o seguinte, ó, os cientistas da universidade. Mas ele não cita os cientistas. Ele fala apenas de Igor Andreoni. Então, descartamos totalmente a letra A. Vamos ver a letra B agora. O astrônomo Igor Andreoni, da Universidade de Maryland e do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA, um dos atores principais de um dos tratados, relatou que os estudiosos
pensaram ser a estrela igual ao Sol. De novo, ele traz a palavra igual. A estrela não era igual, era semelhante, tá? Então, ele está julgando o que está sendo falado, o sentido das coisas que estão sendo colocadas aqui nas alternativas. Então, letra B, a gente desconsidera também, porque vimos que ele estava falando em ser semelhante. Letra C. Consideraram que a estrela era tal qual o nosso Sol. Tal qual me dá a ideia de igualdade também. Provavelmente com uma massa maior, mas de uma categoria regular. Uma categoria regular, disse o astrônomo Igor. Tá? Então a gente já viu aqui que está diferente. Ele fala que seria de uma categoria regular. A gente poderia pensar que um tipo comum, regular, até faria sentido. Mas tal qual o nosso Sol, aí já não é o mesmo sentido. E letra D, consoante o astrônomo Igor Andreon da Universidade de Maryland e do Centro Goddard de Voos Espaciais, considera que a estrela era similar, aí sim, similar ao quê? Ao Sol da Via Láctea, quiçá de massa majorada a dele, de massa maior a dele, exatamente como tinha lá em cima. No entanto, de categoria genérica, né? Algo que é genérico é algo que é comum, que não tem nada de especial. Então, letra D é a nossa resposta, é exatamente o que tinha lá em cima. Então, observa que uma questão dessa é analisar mais ou menos o que foi colocado de forma diferente, é encontrar um sentido diferente e excluindo as alternativas. Ok? Vamos para mais uma, terceira questão. Outra questão de sentido aqui. Né? A gente vai observar agora o sentido de uma outra palavra. A questão fala que para a gente assinalar, aqui contém o antônimo de ignoto, que está aqui destacado no texto. Já ouviram a palavra ignoto alguma vez na sua vida? É difícil, tá? Se você não sabe o significado das palavras, muitas vezes pode ser difícil. E aí o que é que você faz? Olha para o contexto, olha para o que você tem, para você tentar ali assimilar o significado daquela palavra. Então vamos lá. Ainda hesitou a facínora, mas afinal, vencido por ignoto poder, curvou a cabeça e de um arranco visível afastou-se vagarosamente, com um passo tão pesado que lhe custava arrancar do chão a palma do pé. E aí é o seguinte, a gente tem aqui para analisar a palavra ignoto. Vamos lá. Ainda hesitou a facínora, mas afinal, vencido por ignoto poder. Ignoto está caracterizando a palavra poder. Se eu tinha aqui, ó, ele hesitou a facínora e foi vencido por um ignoto poder, ele curvou a cabeça e de um arranco visível afastou-se vagarosamente com o pé tão pesado que lhe custava arrancar do chão a palma do pé. Esse poder, vamos tentar aqui caracterizar esse poder. Que tipo de poder eu tinha? Poderia ser um poder excepcional? Poderia ser um poder sabido, insólito, intenso? Lembra que eu quero o antônimo, tá? Eu quero um significado que seja contrário. Uma dica que eu dou em questões de sinônimo é você observar as alternativas que você tem e ver se entre si elas têm relação. Normalmente, palavras que se relacionam, que têm um sentido parecido ali nas alternativas, não vai estar correto. Outro exemplo, outra estratégia que você pode ter é observar o valor das palavras. Se tem um valor positivo ou valor negativo, por exemplo. Ou você vai julgar ali, estabelecer algum critério para ver se você consegue encaixar todas e apenas uma fugir desse critério. Isso é uma estratégia. Quando a gente olha para excepcional, intenso, insólito e sabido, eu consigo dizer aqui mais ou menos que excepcional e intenso caracterizam de forma positiva o poder. Estou dizendo que foi um poder ali grande, tá? Eu estou tentando encontrar uma lógica aqui, gente. Fazendo vocês aqui pensarem como que se cria uma estratégia para resolver uma questão dessa. Ó, temos aqui a palavra sabido e insólito. Insólito é algo que é extraordinário, algo que é raro, incomum. E aí,
Isso, de certa forma, estaria caracterizando o poder também de forma positiva. Estaria dizendo que seria um grande poder, né? Excepcional, insólito, intenso. Teriam um campo semântico que poderia significar uma coisa semelhante. Excepcional, algo incrível, insólito, algo que é raro, que é único, que é forte, que é poderoso, intenso. Então essas palavras elas têm uma certa relação, se a gente tentar aqui encontrar uma lógica. E aí a gente vai ver que a palavra sabido foge muito desses outros significados. E aí, claro, eu vou julgar uma questão. E se eu tenho ali opções que são parecidas, se eu marcasse letra A letra D também poderia estar certa. A letra C também poderia estar certa. E a B é a mais diferentona. Então, a dica que eu dou é vá na diferentona. Vá naquela que não combina com as outras opções da sua questão, tá? E aí a gente acerta a questão de antônimo, de sinônimo, porque você vai tentar encontrar essa lógica quando você não conhece o significado da palavra, tá? Quando você não conhece o significado da palavra, você tenta criar essa estratégia olhando para as alternativas. Então, quando eu digo vencido por ignoto poder, é um poder sabido, é um poder conhecido. E a palavra ignoto tem justamente o sentido contrário, tá? Sabido é algo que se sabe, que se conhece. Ignoto é algo que não se sabe, que não se conhece. Então, letra B é a resposta dessa questão. Mas, se você não soubesse o que significavam as palavras, pela ali estratégia das alternativas, você poderia chegar na resposta. Beleza? Antes de a gente ir para a próxima questão, eu queria convidar vocês a entrar no meu grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá a gente está formando uma comunidade de pessoas que estudam para concurso, que estão estudando português, que querem melhorar. Entre no link na descrição e faça parte dessa comunidade. Também quero convidar vocês que estão estudando para concursos, principalmente da Banca Idecam. Eu tenho um curso online que está sendo formado, está postando as aulas lá, preparando você para este concurso. Tá? O link também está na descrição. Um curso de língua portuguesa para a Banca Idecam, focado ali na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Porém, Idecam é Idecam em todo lugar. E português também é português em todo lugar. Então, se você estuda a teoria, você consegue responder qualquer questão de qualquer concurso. O que pode ser diferente é o nível de reflexão no momento da resposta. É compreender o que a pergunta está lhe pedindo. Mas fora isso, português é português em todo canto, tá? Então, convido vocês a fazer parte da nossa comunidade. Dito isto, vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: o comportamento começa a ser sempre infantilizado quando se apontam limitações e falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. A respeito do período acima, indica a alternativa correta. Então, aqui a gente olha para as alternativas e vai ver que estamos movimentando diversos assuntos do português. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: há 3 artigos. O que são artigos? A, o, as ou as, uns ou umas. Artigos definidos e artigos indefinidos. É essas palavras que eu vou procurar ali no texto. Ele me diz que tem 3. Vamos contar. O comportamento. 1. Começa a ser sempre infantilizado. Aí você vai e marca esse A. Mas está errado, tá? Esse A não é artigo, é preposição. Tudo bem? Ser sempre infantilizado quando se apontam limitações e falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. Tudo errado. Então, esse A, como já disse, não é um artigo. Ele é uma preposição que está acompanhando aqui o verbo ser também, né? Não existe artigo junto de verbo, a não ser que ele esteja substantivando, que não é o caso. Então, aqui esse A é uma preposição. Infantilizado quando se apontam limitações e a falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. Aqui dentro do no, eu tenho um outro artigo, em mais o, tá? Aqui eu tenho um artigo que está contraído. Porém, a questão
Letra A, na verdade, diz que eu tenho 3 artigos. E eu não tenho 3 artigos. Letra A está errada. Eu tenho apenas 2 artigos. Há somente uma oração adverbial. Há somente uma oração adverbial. Então, vamos julgar isso daqui. O comportamento começa a ser sempre infantilizado quando se apontam limitações e falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. Olha só, aqui eu tenho a conjunção quando e eu tenho a conjunção para. Ambas são conjunções adverbiais. Aqui eu tenho um adverbial no sentido de tempo e eu tenho um adverbial no sentido de finalidade. Então, eu não tenho apenas uma, eu tenho 2 orações adverbiais. Então, letra B, na verdade, está errada. A C me diz que eu tenho 2 ocorrências de voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito não pratica ação. Eu tenho uma partícula passivadora, ou tenho uma situação de apassivamento. Então, ele diz que há 2 ocorrências de voz passiva. O comportamento começa a ser sempre infantilizado. O comportamento começa a ser infantilizado, tá? Não é o comportamento que infantiliza. Ele é infantilizado, tá? Então, já tenho aqui uma ocorrência de voz passiva. Quando se apontam limitações. Se apontam, tá? Limitações. Então, não é as limitações que pratica a ação. Aqui é o sujeito está paciente. Se apontam. Isso aqui é voz passiva. Já tenho 2. E falta de preparo para viver com segurança no presente impaciente. Então, a letra C está correta. Eu tenho 2 ocorrências de voz passiva. Vamos ver porque as outras não estão certas, então. Em presente impaciente, são 2 adjetivos. Presente impaciente são 2 adjetivos. Presente está funcionando como substantivo e impaciente é um adjetivo. Então, não são 2, é apenas um. A palavra infantilizado é classificada como adjetivo. Começa a ser sempre infantilizado. Eu tiro isso daqui, esse sempre, porque é um advérbio, e você vai ler o seguinte, ser infantilizado. Aqui eu tenho uma locução verbal, cujo verbo principal é infantilizado, que está no particípio, tá? Aqui não é sujeito, é um verbo no particípio. Então, a letra E está errada. Ficamos com a letra C como resposta. Vamos para a última questão desse desafio. Quero que vocês me mostrem que vocês sabem português, tá? Me contem aí depois como é que foi, se você acertou todas as respostas. Por favor, quero saber. Quinta questão. Assinale a única alternativa em que o uso da forma verbal, destacada no plural, está adequado ao que preceituam as regras de concordância verbal. Então, estamos falando de concordância. Opa, eu mostrei a resposta sem querer. Droga. Não sei o que foi que aconteceu, que saiu da caneta. Então, concordância verbal. Estou falando de concordância verbal. A concordância verbal, ela acontece pela relação do núcleo do sujeito. É a relação do núcleo do sujeito com o verbo. Eles concordam, tá? Em gênero, número e grau. Não em grau, é apenas gênero e número. Letra A. Entre aqueles que amamos, há muitas pessoas em posição ideológicas opostas. Aqui está totalmente errado, tá? Aqui seria o verbo haver no sentido de existir, tá? Ele não varia, seria há. Há muitas pessoas. O verbo haver não varia para plural no sentido de existir. Tá errado. B. As propostas que se apegam um candidato parecem ser análogas às do outro. Eu tenho aqui apegam no plural. E aí eu pergunto a você, o que ou quem apega? Quem é que se apega aqui, tá? Uma questão dessa se torna difícil porque a banca muda a posição do sujeito da frase. E aí a gente fica perdido e acaba fazendo associações incorretas. A gente precisa identificar quem é o sujeito de se apega, tá? Quem é que pratica essa ação de se apegar. Quando eu digo as propostas a que se apegam um candidato,
eu pergunto, quem se apega? São as propostas? São os candidatos? Ou é algum outro termo? Ó, as propostas a que se apegam um candidato. Então, é um candidato que pratica a ação de apegar-se. Só que candidato está no singular e apegam está no plural. Está incorreto, tá? Deveria ser apega. As propostas a que se apega um candidato, porque é o candidato que é o sujeito. É ele que pratica a ação de se apegar. Certo? C. Se lhes convém preferir aqueles políticos e não estes, teremos que aceitar. O que é que eu vou julgar aqui na letra C? Mesma coisa, a gente vai analisar o sujeito da frase. Nessa frase, se lhes convém preferir aqueles políticos e não estes, teremos que aceitar quem é o verbo. Eu preciso encontrar aqui, ó. O verbo é convém. E quem é o sujeito? Quem é que convém? É o lhes? Lhes convém ao sujeito? Não. Se você vê lhes, você já sabe que não é sujeito. Lhes é objeto indireto, tá? Lhes é pronome átono, que é objeto indireto. Preferir aqueles políticos e não estes. Aqui você vai ter o seu sujeito. Olha que diferente. É um sujeito oracional. Você tem um verbo aqui, ó, um verbo no infinitivo. Preferir aqueles políticos e não este, lhes convém. Convém a eles. Então, este é o verbo, tá? É preferir que convém. Esse é o sujeito, tá? Esse é o sujeito. É preferir que lhe convém. Então, quando você tem um sujeito com o verbo no infinitivo, o verbo que ele faz a concordância tem que estar no singular, tá? É convém sem o acento. Se lhe convém, prefira aqueles políticos e não estes. Se eu coloco na ordem direta, ficaria preferir aqueles políticos e não estes, convém a eles, ou lhes convém. Certo? Teremos que aceitar se lhes convém. Letra D. A qualquer pessoa podem ocorrer, neste tempo de polarização, argumentos a favor de um lado ou de outro. E eu lhe pergunto, podem correr o verbo. Quem é o sujeito? Quem é que pratica a ação de poder ocorrer? É a qualquer pessoa? A é preposição. Não existe sujeito com preposição. Então, já não é a qualquer pessoa. Neste tempo de polarização, aqui é adjunto adverbial de tempo. Argumentos a favor de um lado ou de outro podem ocorrer? Exatamente. O meu sujeito é argumentos a favor de um lado ou de outro, cujo cujo núcleo é a palavra argumentos. E argumentos está no plural, combinando com podem ocorrer, que está no plural. Então, aqui a concordância está feita de forma adequada. Letra D é a minha resposta. Vamos entender por que a E não é. Aos nossos parentes não se costumam associar, em geral, a maldade. Então, a gente já sabe que precisamos encontrar o verbo e identificar quem é o seu sujeito para ver se a concordância está adequada. Aos nossos parentes não se costumam, tá? Então, aqui eu tenho o verbo, se costumam. E eu pergunto, quem é o sujeito? É aos nossos parentes? Não pode ser, porque aos nossos parentes há uma preposição aqui, ó. Aos nossos parentes. Não existe sujeito com preposição. Não associar se acostuma não faz sentido. Em geral, não se acostuma. Em geral, pode ser um sujeito. Vai praticar a ação de se acostumar? Não. Agora, a maldade não se acostuma a associar aos nossos parentes. Aí sim, a maldade é que é o meu sujeito que pratica o verbo se acostumar. E aí, como maldade está no singular, costuma deveria estar também. Costumam deveria ser costuma. Aos nossos parentes não se costuma associar, em geral, a maldade. Tá? Então, vê que toda a ordem estava trocada para dificultar a cabeça do concurseiro. Mas se você tem consciência sobre isso a partir de agora, você vai ter mais estratégia para responder as suas questões e acertar português. Tudo bem? Já viram questões assim? Acharam difíceis? Foi um desafio. Nível intermediário, nível avançado. Essa questão aqui seria a mais difícil de todas.
Quero saber se você acertou. Me conte nos comentários. Não se esquece de se inscrever e de curtir, beleza? Até o próximo vídeo e muito obrigado.